Bom dia, turma do 8º ano, professora de História falando. Espero que estejam todos bem. A nossa aula hoje é a crítica à ordem burguesa. Com a Revolução Industrial, houve a separação definitiva entre capital e trabalho. Os recursos necessários à produção, como as fábricas, o maquinário, as ferramentas, as matérias-primas, tornaram-se propriedade exclusiva da burguesia industrial detentora do capital. Como os operários não tinham acesso aos meios de produção, passaram a vender sua força de trabalho em troca de salários, sempre muito baixos. Após as revoluções burguesas, a burguesia assumiu o controle do poder político. Com o crescimento da atividade industrial, esse poder se ampliou. O empresariado capitalista burguês era, em última instância, o principal beneficiado pelo crescimento econômico. Como vimos, era ele que controlava as fábricas, as máquinas, a produção e a massa de operários. A condição de vida dos operários, por outro lado, era muito crítica, assim como as condições de trabalho. Longas jornadas, baixo salário, ausência de regulamentação e de direito trabalhista, exploração da mão de obra feminina e infantil, falta de equipamento de segurança e muita poluição sonora do ar e da água. O movimento operário do século XIX. Os operários jamais aceitaram passivamente as condições de exploração que surgiram com a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo. A enorme desigualdade social entre burguesia e proletariado, principalmente nas cidades industriais, resultou na construção de mecanismos de resistência por parte dos trabalhadores diante da opressão do sistema capitalista então consolidado. A reação governamental foi violenta, houve perseguição, prisão de luditas e até mesmo condenação à morte. Como vimos, a primeira manifestação de resistência foi o movimento ludita ou ludismo. O movimento cartista. A partir de 1830 entrou em cena outro significativo processo da luta operária, o movimento cartista. Em 1837, os membros da associação redigiram um documento denominado Carta do Povo, para ser apresentado ao parlamento inglês. Esse documento, que na realidade se constituía em um programa ou conjunto de reivindicações dos trabalhadores, deu origem ao movimento cartista. Os pontos principais da Carta do Povo eram a exigência da representação proporcional da população inglesa no parlamento, o sufrágio eleitoral a todos os homens maiores de 21 anos completos que residissem na localidade há mais de 6 meses, o fim do voto censitário que exigia que o eleitor tivesse renda elevada e bens, o voto secreto, a remuneração para deputados e implantação de sessões regulares no parlamento, a renovação anual dos representantes eleitos para a Câmara dos Comuns. As associações de trabalhadores. A partir da segunda metade do século XIX, o interesse operário se concentrou na formação da trade unions, ou seja, associação de trabalhadores ou associações sindicais. Esses trade unions foram a base para o surgimento dos sindicatos no final do século. O sindicalismo, também vinculado ao pensamento socialista, se desenvolveu a partir da segunda metade do século XIX. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, apresentou críticas contundentes ao pensamento liberal e foi fundamental para o avanço das lutas operárias. Responsável por uma organização, coordenação e mobilização da classe trabalhadora,
Os sindicatos multiplicaram-se na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e possibilitaram melhores condições de vida aos trabalhadores. O socialismo. Quando o socialismo surgiu, os sindicatos surgiram, já havia sido elaborada algumas teorias políticas que buscavam mostrar a importância do operariado. Conhecida como teoria socialista, chamaram a atenção dos sindicatos e dos trabalhadores. Vários grupos se preocuparam em criticar a nova ordem capitalista, especialmente os marxistas, os anarquistas e os social-democratas. Antes dele, porém, existiu um grupo cuja influência foi bem menor, a dos socialistas utópicos. Essa expressão foi criada por Karl Marx quando analisou e criticou pensadores que propunham uma transformação social sem indicar como os trabalhadores podiam agir. No final do século XIX, portanto, pode-se vislumbrar a aproximação entre o movimento operário e o movimento socialista. O socialismo, entendido como uma contestação ao individualismo liberal, surge como resposta aos problemas sociais criados pela industrialização e às crises que começavam a surgir dentro do sistema capitalista. Os primeiros socialistas, o socialismo utópico. Os primeiros socialistas, aqueles posteriormente denominados de utópicos, formularam diversas teorias, principalmente na França e na Inglaterra, apontando a necessidade de modificações com o objetivo de alcançar uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Entretanto, esses pensadores não apresentaram de maneira concreta os meios pelos quais tal sociedade se estabeleceria. Os mais importantes representantes do socialismo utópico. Robert Owen, inglês, foi diretor de uma grande indústria têxtil. Charles Fourier, comerciante francês, acreditava que somente a associação e o cooperativismo dariam condições aos seres humanos de se desenvolverem plenamente. Saint-Simon, nobre esclarecido francês, propunha livre à empresa, defendia que a apropriação do lucro por parte dos capitalistas só deveria ser feita se estes concordassem em assumir determinadas responsabilidades sociais. Louis Blanc, francês, exerceu considerável influência no movimento revolucionário de 1848. Socialismo científico. Em 1848, com a publicação da obra Manifesto Comunista, Karl Marx e Frederico Engels desenvolveram a teoria socialista partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Esses pensadores chamaram sua análise de socialismo científico, contrapondo-as à análise dos pensadores por eles considerados socialistas utópicos. A grande crítica que Marx e Engels fizeram ao capitalismo dizia respeito ao caráter ao explorador desse sistema sobre o trabalho do proletariado. Para Marx, em 4 ou 5 horas de trabalho, os operários produziam todas as mercadorias necessárias para comporem seu salário. Princípios básicos do marxismo. Os princípios básicos que fundamentaram o marxismo podem ser sintetizados da seguinte maneira: a teoria da mais-valia, que, como vimos, demonstra a maneira pela qual o trabalhador é explorado na produção capitalista. Teoria do materialismo histórico. Teoria da luta de classes, segundo a qual a história da sociedade humana é a história da luta de classes ou do conflito permanente entre exploradores e explorados. Teoria do materialismo dialético, em que é possível perceber o método utilizado para a compreensão da dinâmica das transformações históricas. A crítica à ordem burguesa, capítulo 6, páginas 116 a 126.
Vocês vão resolver as atividades propostas ao final do vídeo aula. A crítica à ordem burguesa. Primeira questão. Descreva as condições de vida e de trabalho dos operários. Segunda questão. Explique o movimento cartista. Terceira questão. Cite os pontos principais da Carta do Povo. Quarta. Como o socialismo é entendido. E quinta. Cite os princípios básicos do marxismo.